Peter Pan e o Andy estão conversando, enquanto ela costura no pé dele a sombra roubada pelo cachorro. Conversam sobre as histórias de Peter Pan quando de repente o Andy se lembra que no dia seguinte irá crescer e diz com tristeza: "Que bom ter voltado essa noite, talvez não o veja mais." "Mas por quê?" disse ele. "Porque amanhã vou crescer." "Crescer? Nunca mais dormirei nesse quarto." "E as histórias?" "Não, isso é demais, vamos." "Mas para onde vamos?" "A Ilha Encantada, ali você não cresce." "Peter, que coisa maravilhosa." Este programa é apresentado por Abner Lobo. Seja na história ou na vida real, um Peter Pan sempre existirá junto com uma Wendy. Camila Abreu. Peter Pan, do escritor e dramaturgo britânico J.M. Barrie. E Juliana Pellicer Rusa. O conceito de síndrome de Peter Pan foi desenvolvido pelo psiquiatra americano Dan Kiley. Oi, meu nome é Dalit, tenho 30 anos, 36 anos, Cassiano Brunherotti, 34 anos. Giancarlo Marx. Gabriela Encarmo. Oi, eu sou Samuel Santos. Meu nome é Meu nome é Paulo Jennifer, Silas tenho 25. Oi, meu nome é Jéssica Mal, tenho 28 anos. Advogada. Estou me formando em pedagogia. Sou farmacêutica. Trabalho como Este é diretor o de podcast arte. Retalhos. E este é o podcast Retalhos. Retalhos. E este é o podcast Retalhos. Podcast Retalhos. Peter Pan, do escritor e dramaturgo britânico J.M. Barrie, é considerado um clássico da literatura, do cinema e do teatro musical. Ele, um garoto que vivia na Terra do Nunca, se recusa a crescer e influenciava outras crianças, os meninos perdidos, para que morassem lá. A principal inspiração do autor foi a morte de seu irmão mais velho, enquanto deslizava pelo gelo. Para ele, seu irmão foi a primeira criança que não cresceu. O complexo de Peter Pan geralmente surge em torno dos 20 ou 25 anos, quando a pessoa está enfrentando suas primeiras responsabilidades. Afeta, na maioria das vezes, homens. As pessoas que desenvolvem essa síndrome são, portanto, crianças ansiosas pela ideia de se tornarem grandes e que, quando isso acontece, são incapazes de enfrentar suas responsabilidades. Pode-se dizer que essas pessoas são, de certa forma, crianças em um corpo adulto. Como não é uma síndrome reconhecida oficialmente pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, é um pouco difícil saber quem sofre com ela. Geralmente, é causada por um trauma ligado à primeira infância, como ter um pai ausente ou difícil de agradar. Às vezes, também é ligado a crianças que tiveram que arcar com grandes responsabilidades muito cedo, como assumir o papel do pai na família. A falta de amor durante a infância também pode causar a síndrome de Peter Pan. Entrevistamos as psicólogas Raquel Jandosa e Tatiane Ferreira. Perguntamos a elas o que elas entendiam por síndrome de Peter Pan. A síndrome de Peter Pan, primeiro ponto é não entendê-la como uma doença, mas um distúrbio de comportamentos onde a pessoa tem uma enorme dificuldade em amadurecer, e quando a gente fala de amadurecer, é assumir comportamentos, assumir responsabilidades pertinentes ao universo adulto. Então, uma pessoa que tem a síndrome de Peter Pan, ela vai ter muitas dificuldades em assumir responsabilidades na vida. De certa forma, é uma síndrome que vai ser encontrada muito mais em homens, ali na faixa de 25, 35 anos. A gente vai percebendo que essa dificuldade vai se estabelecendo na vida da pessoa por meio dos seus prejuízos, né? A gente vai olhando os prejuízos sociais que vão sendo acarretados
por essa dificuldade, por esses comportamentos que a pessoa foi adotando, foi mantendo na vida como um jeito de se ajustar, mas de certa forma se torna disfuncional, né? Então, quais os impactos da síndrome de Peter Pan? Uma pessoa que tem dificuldade de assumir comportamentos e amadurecimento, ela vai ter uma dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, porque dificilmente ela vai assumir riscos, vai assumir responsabilidades, vai assumir o seu posicionamento frente a críticas. Então, são pessoas assim que têm muita dificuldade frente à frustração que o mundo adulto naturalmente impõe. Então, são pessoas que a gente vai precisar acolher de uma forma, entender que elas têm essa dificuldade com a frustração. Então, no consultório, quando chegam, né, algumas pessoas com a síndrome de Peter Pan, a gente vai olhar e vai ver que são pessoas às vezes muito ansiosas, muito inseguras, mas socialmente ela vai lidando com o ambiente de forma muito empática, muito carismática, porque de certa forma ela precisa desse apoio externo para sustentar também a escolha, né, que ela vai fazendo de se isentar dessas responsabilidades. Então são pessoas muitas vezes carinhosas, empáticas, mas de um certo modo elas estão ali se protegendo. Então quando as pessoas com quem ela convive sacam que, olha, a gente só tá dando, só tá fornecendo, só tá estendendo a mão e as pessoas cansam, a pessoa fala, poxa, mas então ela manipulou isso o tempo inteiro, porque na verdade ela estava com muito medo de abandono, muita dificuldade de lidar com rejeição, com críticas, e aí aquilo gera muita ansiedade e ela vai fazendo de tudo para não entrar em contato com isso e consequentemente ficar nessa zona confortável, que vai trazendo prejuízos para ela, mas ela não vai percebendo esses prejuízos, vai repassando a conta, o ônus para outras pessoas e vai de alguma forma se saindo muito bem, né? Vai dando os jeitinhos para manter esse comportamento por um longo período e às vezes pelo resto da vida, tá? Infelizmente tem casos que é pelo resto da vida. São pessoas que não conseguem sair da casa dos pais, são pessoas que não conseguem se manter num emprego, então, ou seja, fazer uma carreira, terminar uma faculdade, tudo que exige um compromisso, né? Onde a pessoa de alguma forma vai ter que lidar em amadurecer, em ceder, em se frustrar, em tentar de novo. A gente vai vendo que os Peter Pans não vão conseguindo seguir, né? Eles vão parando, mas vão dando os seus jeitos de manter-se ali naquela zona mais segura para eles, mesmo sendo disfuncional. A síndrome de Peter Pan, ela está muito relacionada com reflexões que Dr. Dan Kyle, ele traz em um livro dele em 1983, e essas reflexões estão falando a respeito do menino que não queria crescer, né? E algumas características nesse comportamento são bem evidentes, né? Principalmente a questão da dificuldade em seguir os processos naturais do desenvolvimento. Então, existem padrões esperados, né? E esses padrões, eles, por N razões, eles podem estar sendo interrompidos. E aí existe a dificuldade dessa pessoa, né? Em específico, os homens, de estarem aceitando esses processos, né? Então existe um receio muito grande em aceitar compromissos, responsabilidades, sejam compromissos relacionados a trabalho ou até mesmo envolvimentos afetivos, né? Às vezes namoros que são acabados pela expectativa, muitas vezes da mulher, de um noivado, às vezes um casamento, e aí essa pessoa ainda não se sente pronta para avançar nesses processos, né? Então, algo importante a gente considerar que a síndrome, ela não é uma doença, né? A síndrome, ele é um conjunto de dados, de comportamentos que não são adequados, né? E muitas vezes não são esperados por aquela faixa etária. Então, é o que diferencia. Então, a síndrome, ela está muito relacionada mais ao comportamento, sendo necessário, né, muito autoconhecimento para justamente identificar essas questões. Mas outros comportamentos, características que são identificados aí na questão da síndrome de Peter Pan são as questões de possíveis manipulações. Então, né, esse jovem, esse rapaz, ele vai muitas vezes manipular as situações por medo das mudanças,
né? Então vai adiar essa mudança, vai até mesmo desenvolver algumas questões relacionadas a pedidos, a desejos, né? Uma hora que é um carro super luxuoso, porque era um sonho de infância, daí de repente vendeu aquele mesmo carro e vai comprar uma moto, porque também era um sonho de infância, né? Então, algo que é interessante na síndrome de Peter Pan, que frases ligadas à infância, elas são muito recorrentes, porque a infância foi muito boa, foi muito legal, foi muito divertido, foi muito prazeroso. Então existe uma dificuldade dessa pessoa em desligar, em deixar de estar vivendo isso, porque até mesmo a vida adulta, ela traz exigências, ela traz cobranças, em especial do homem, né? Então ainda existe essa questão e muitos homens têm sido saudosistas com a sua infância, né? Então acabam exercendo isso por justamente ter essa dificuldade de se desligar em relação a essa infância. Quais os impactos da síndrome de Peter Pan na vida pessoal? Os impactos na vida pessoal, ele vai sendo contornado. O Peter Pan vai levando tudo meio como uma brincadeira, vai trazendo ali de alguma forma para manter aquele universo colorido. E aí a gente vai falando, que vida é essa, né? A terra do nunca, que não existe. Mas a pessoa faz de tudo para fazer existir, né? E vai criando ali, na verdade, uma ilusão, porque a realidade vai bater na porta, mas ela vai fingindo que não tá. E vai encontrando pessoas, né, ali que vai de alguma forma apoiando. A questão dos impactos sociais, eles estão ligados muito até às cobranças familiares, né? Então, quando esse jovem ele está na adolescência, né? Alguns teóricos trazem a questão da adolescência tardia também, né? Que está muito, muito ligada a essa síndrome de Peter Pan, que é a questão de a adolescência ser mais duradoura. É interessante porque esse processo, ele está muito ligado com o momento social que a gente tem vivido, né? Antes não se falava tanto desse tempo de espera ou até de preparo, de estudo. Então o jovem, o adolescente, ele acaba ficando mais tempo em casa, né? E esses pais acabam reforçando, né, esse comportamento, né? Então, uma das questões assim que a gente pode trazer ali para a questão da prevenção é a questão desses pais, da forma como esses pais têm lidado com isso, né? Então, às vezes, cobranças ambíguas, né? Ficam mensagens duplas, né? Você é criança para isso, mas você é adulto para isso. Então acaba se perdendo essa identidade e não se sabendo muito o que pode ser feito. Outra questão importante, né, nessa questão dos impactos é relacionado à baixa tolerância à frustração. Então essa criança não teve momentos em que se frustrou, né? Então ela não foi preparada para gerenciar as frustrações, porque existem momentos da vida adulta em que existem frustrações. Nem tudo vai sendo na hora que a pessoa quer, no momento em que a pessoa quer. Essa baixa tolerância à frustração acaba sendo algo a ser trabalhado. É um dos impactos que acaba gerando dificuldades dessa pessoa em enfrentar, né, esses enfrentamentos desses desafios. O conceito de síndrome de Peter Pan foi desenvolvido pelo psiquiatra americano Dan Kiley em 1983. Em seu livro Síndrome de Peter Pan, ele descreve os principais sintomas que caracterizam as pessoas afetadas: dificuldades em expressar aquilo que sentem, procrastinação de tarefas e obrigações, problemas ao construir vínculos duradouros e verdadeiros, negação recorrente de suas responsabilidades e dificuldade de assumir culpa por algo, relacionamento complicado com a mãe num misto de culpa e raiva, adoração pela figura paterna, quase nenhum interesse pela sexualidade, abuso de drogas e álcool e falta de interesse profissional. Também conversamos com Giovanni Alecrim, pastor na Igreja Presbiteriana Independente no Tucuruvi e dono do Café com Alecrim, vídeo e podcast. Giovanni, como a igreja lida com os jovens que não querem crescer e assumir suas responsabilidades? E como a imaturidade dessas pessoas afeta na propagação do evangelho?
É realmente difícil lidar com jovens que não querem assumir responsabilidades, o que frustra um pouco a liderança, né, da igreja, porque a gente gostaria de ver os jovens, principalmente acima dos seus 25 anos, já assumindo posições de responsabilidade dentro da igreja, né? A igreja precisa da cabeça fresca e das ideias frescas dos jovens também na liderança, né? Não como líderes somente eles, mas liderança compartilhada com outras gerações também. Isso é importantíssimo, né? É muito difícil lidar, porque a gente procura capacitar, a gente procura apontar direções, mas infelizmente, cada dia que passa, as pessoas estão mais preocupadas nas suas próprias agendas, nos seus próprios afazeres, né, do que propriamente em se envolver com o dia a dia da igreja e fazer da igreja também um local onde a vida acontece, né? Então, viagens, passeios, você tentar... Eu percebo que está cada dia mais difícil conseguir ajuntar os jovens na igreja, né? Realmente muito difícil, né? E isso revela, em certa medida, uma imaturidade em querer assumir responsabilidades, né? Uma imaturidade no que diz respeito até à pregação do evangelho, o que preocupa um pouco, porque 90%, estou chutando alto, tá? É um chute, não é estatístico, estou falando pela minha realidade, mas 90% dos jovens de hoje que estão nas igrejas vieram de lares cristãos, né? Cresceram na igreja, a imensa maioria deles. Então, não era para serem imaturos, né, no que diz respeito à mensagem do evangelho. Aí nós temos duas falhas, a falha da igreja e a falha dos pais, né? Os pais que não ensinam no dia a dia o amor ao evangelho, o amor a Cristo, e por amar a Cristo a pessoa ama a igreja, que é a noiva de Cristo, e se empenha na comunhão, se empenha na presença, se empenha na amizade também com os que são da igreja, né? Às vezes eu vejo muita gente falando sobre ter amizade com os de fora da igreja, isso é importantíssimo, mas tão importante quanto é ter amizade com os de dentro da igreja, né? Para que haja fortalecimento, para que haja crescimento na fé. E isso é importantíssimo. Fizemos a mesma pergunta para Douglas Araújo, do canal e podcast Teologueiros. Afeta muito, ainda mais no meu meio de apresentar sobre teologia, e aí você tem pessoas nas redes sociais que apresentam isso, mas de uma forma que a teologia parece alguma coisa chata, que parece um negócio pesado, que te transforma em alguém chato. Então o próprio testemunho das pessoas, quando elas são críticas demais, chatas demais e ficam batendo em tudo, querem se apresentar como donos da verdade, isso atrapalha demais o trabalho que o cristão tem, que é pregar o evangelho. Você tem que passar boa parte do seu tempo não batendo, mas refutando essas coisas e indo contra esse tipo de atitude de próprios cristãos e às vezes pessoas formadas em teologia que têm uma vida de estudo, para poder falar para as pessoas, não é disso que eu tô falando. Quando eu falo do evangelho, eu não tô falando disso. Quando a gente tá falando sobre teologia, eu não tô falando disso aqui. Você tem que passar boa parte do seu tempo se defendendo contra aquilo que as próprias pessoas do meio acabam fazendo o evangelho parecer, seja no meio da teologia ou até no meio do evangelho em geral, porque as pessoas às vezes apresentam um evangelho na internet e agem de uma forma na internet que faz transparecer que todo cristão é daquele jeito, e não necessariamente vai ser. Atrapalha demais quando você está tentando apresentar uma coisa e você tem que se remover de todo um grupo para falar, não é isso que eles estão falando. Isso atrapalha demais o nosso trabalho para propagar o evangelho, porque as pessoas já vêm com as pedras na mão, porque ouviram já alguém que atacava, alguém que fez alguma coisa de mal, alguém que se apresentou de forma errada, alguém que apresentou o evangelho da forma errada. As pessoas já chegam com as pedras na mão para poder atacar. Filmes de super-heróis, quadrinhos e toda essa nostalgia relacionada à cultura pop ajudam ou atrapalham no desenvolvimento das atividades na sua igreja? Como?
A cultura pop tem sido uma grande aliada, na verdade, da liderança cristã e dos pastores. As pessoas não têm se apercebido disso, mas elas têm levantado e trazido temas de reflexões para a gente importantíssimos, né? Quando você se depara, por exemplo, com essa nova trilogia, por exemplo, de Star Wars, né? Vai se deparar ali com a construção de personagens como o Finn, a Rey e os valores éticos envolvidos ali, Ben Solo também, né? O próprio fato de Ben Solo ter matado o próprio pai em nome de uma causa, tudo isso levanta questionamentos, né? E lançam luzes, né? Sobre questões que dizem respeito a própria juventude dos nossos dias, né? Isso é importantíssimo. Então eu acho que os filmes de super-heróis, toda essa nostalgia relacionada à cultura pop, elas ajudam, né, o desenvolvimento de atividades na igreja, né? Você pode fazer temas correlatos aí com os filmes que estão sendo lançados, você pode fazer rodas de bate-papo, você pode agendar com a turma da igreja para ir assistir, depois um outro momento conversar das ligações que tem daquele filme com o evangelho. Então eu acho que a cultura pop e essa nostalgia da cultura pop não atrapalha, não. O que atrapalha é a sensação nostálgica perene, né? Você não pode viver de nostalgia sempre, né? Você tem que olhar para o futuro, né? A mensagem do evangelho não é uma mensagem do passado, é uma mensagem do presente para o futuro, né? Então a gente ficar preso ao passado sempre não tem a menor razão de ser. E no seu canal, Douglas? De um lado, de começo parece um pouco desafiador quando esse tipo de coisa começa a estar em alta, né? Então a nostalgia, seja com videogames, com filmes, com músicas, com filmes de herói, como foi citado também. Mas eu acho que abre pra gente um leque de formas de como a nossa linguagem pode se modificar para falar com essas pessoas que estão interessadas nisso. Então, assim como o Paulo falava, de falar de um jeito para que um público ouvisse, entendesse, ou o próprio Jesus falando em parábolas com elementos que as pessoas iam entender, também sabendo que as pessoas estão interessadas em cultura pop, em filmes de heróis, em músicas assim, você pode usar dessa linguagem que o povo está acostumado e que o povo está querendo ouvir, para apresentar o evangelho de uma forma que talvez ela ainda não tenha ouvido, ou para apresentar de uma forma que lhe pareça interessante, não abrindo mão da verdade, da veracidade da mensagem, e nem abrindo mão de nada, mas usando da linguagem que a pessoa está interessada a ouvir para apresentar para ela uma verdade que vai mudar a vida dela. Então isso altera muito no nosso canal. A gente tenta fazer as coisas, ao invés de falar tão meio quadrado, a gente tenta falar mais de boa, mais descontraído, porque as pessoas vão simpatizar mais e vão ouvir melhor aquilo que você tem a dizer, ainda mais por ser uma verdade que às vezes é complexa de se apresentar. Mas usar de linguagem que jovens por aí estão usando ajuda na gente, até porque a gente não tem que parecer que está apresentando um trabalho de faculdade. Eu posso falar com as pessoas de forma normal, mais descontraída, fazer uma piada, fazer alguma coisa assim, e esse interesse por essas coisas abre esse leque, porque as pessoas estão falando nessa linguagem. Então a gente também pode falar nessa linguagem sobre o evangelho lá no canal, lá no Teologueiros. Seja na história ou na vida real, um Peter Pan sempre existirá junto com uma Wendy, aquela pessoa que procura assumir todas as responsabilidades para si e muitas vezes acaba ignorando o seu próprio eu. O espectro contrário ao da síndrome de Peter Pan é conhecido como síndrome de Wendy. Nesse caso, as pessoas assumem um lado maternal, assumindo todas as responsabilidades para si, além do necessário, inclusive. Quão prejudicial pode ser para ambos quando se relacionam entre si? Quando eu penso assim na questão de Peter Pan e Wendy, penso em relacionamento tóxico. Eu penso em algo que não dá certo, em algo que vai impedir tanto Peter Pan e Wendy em desenvolverem esses comportamentos esperados na questão do desenvolvimento. Então, Wendy provavelmente não vivenciou a sua infância
ela pulou uma faixa etária, ou talvez por uma necessidade familiar. A Wendy ali na história, para quem conhece, sabe que ela cuidava dos irmãos, ela tinha essa oportunidade de cuidar, né? O ser humano, uma das suas funções sociais é de cuidar, né? Mas a Wendy ainda é criança. Então a Wendy ainda não está naquele momento de estar cuidando, né? E muitas vezes elas passam a vida toda cuidando de outros. Então Wendy precisa se cuidar mais, né? Então Wendy não está cuidando dela, ela está cuidando de outro. E aí quando aparece um Peter Pan, reforça essa questão, porque o Peter Pan está precisando ser cuidado e ele não quer cuidar de si. Então tanto um quanto o outro não estão gerenciando as suas próprias vidas, né? Então Peter Pan e o Wendy, eles não dão certo pela questão de justamente não estarem sendo aqueles que são responsáveis por gerir as suas próprias vidas. É preciso estar atento quando se percebe um relacionamento assim. Como as gerações Millennials e Z são afetadas por essa síndrome? A gente está vivendo um momento, né, da praticidade da tecnologia, da velocidade da informação, de um hedonismo muito grande, e isso vai afetando e proporcionando, né, de alguma forma a gente vai falando da facilitação e o quanto isso pode afetar, né? Vai facilitando que pessoas que tendem a ter, né, este perfil mais Peter Pan, de uma dificuldade de lidar com a frustração, de ficar ali naquela dependência do outro para satisfazer os seus desejos, para lhe poupar dos infortúnios da vida, a gente vai vendo que na geração Millennials e Z isso vai ser muito corriqueiro, porque a gente está vivendo uma geração de pais, né, que querem proporcionar aos filhos uma bolha de encantamento, uma bolha mesmo, né, onde não se existe frustração, não se existe um não, onde pode ser absolutamente tudo o que se quer, mesmo não tendo as condições ainda tanto de escolha. Então a gente vai vendo crianças que vão escolhendo absolutamente tudo ainda numa condição ainda muito imatura, né, para fazer as escolhas. E aí muitas vezes se veem perdidas, aumentando a ansiedade e a insegurança, e os pais dando respostas cada vez mais afirmativas a todos os desejos. Então a criança, ela começa a desejar isso, o pai dá. Deseja aquilo, o pai também dá. Deseja aquilo outro, também o pai dá. Não é que a gente vai privar os filhos de tudo, mas a gente precisa também ensiná-los a entender as próprias necessidades e o quão importante é aquilo que ele quer naquele momento, e o quão importante também é ele ter o processo da construção e da reconstrução daquilo que ele quer, daquele brinquedo que talvez quebrou e ele precisa lidar com a frustração daquilo quebrado e talvez até tentar consertá-lo, ou ficar um tempo sem aquilo, para ensinar a criança a temporalidade das coisas. Então, no mundo, né, de uma velocidade de informação como a gente tem hoje, onde você pede a comida, daqui 15 minutos chega, muitas vezes a criança não vai aprender a cozinhar, a criança não vai se haver com a experiência, né, de muitas vezes ver um bolo que não ficou legal, não vai se haver, né, hoje em dia a criança quer o brinquedo, pede na Amazon e chega no dia seguinte, então não tem nem a espera pro Natal, não tem a espera pela data de aniversário, então é tudo assim, é muito prático. Então quando a vida, né, em algum momento a gente vai ser frustrado, não vai sair do jeito que a gente quer, porque a essência da vida, ela permanece a mesma. Então quando essa criança for lidar com a frustração lá na sua adolescência ou mesmo na vida adulta, muitos pais vão segurar ao máximo também, vão facilitar para que isso aconteça, vai ficar lá. Então é quando a gente tá vendo os adultos ainda muito tempo na casa dos pais, os pais dizendo, mas ele não vai, e ao mesmo tempo com muito medo de tocar naquela ferida e de alguma forma desorganizar aquele menino ou aquela menina, mas isso vai acontecendo porque já foi uma construção onde os pais precisam afirmar para suas crianças e seus adolescentes, não dá para ter tudo, não é na velocidade que a gente quer, o desejo para ele ser satisfeito a gente precisa conhecê-lo, as nossas necessidades a gente precisa conhecê-lo, que precisa saber o que a gente precisa, o que a gente quer, mobilizar a nossa energia para ter uma ação eficiente no mundo e consequentemente ser satisfeito, porque se a gente já parte do desejo para a ação, a gente vai ter sempre aquilo, mas não de uma forma completa, não de uma forma satisfatória e eficiente para nos nutrir, para nos satisfazer, para nos dar aquela sensação de que dever cumprido. Então, quando a gente vê os Peter Pans aí sendo mimados, né? Mimados pela sociedade, mimados pelos pais, a gente vai vendo as gerações
geração millennials, às vezes muito mimadas. Entenda uma coisa, mimar é diferente de acolher. A gente deve sim ser muito empático com as crianças, com os adolescentes, com todo mundo. Empatia e acolhimento faz bem, mas a satisfação plena de todos os desejos, de todas as necessidades, isso é da ordem do impossível, isso só na terra do nunca, né? Isso não existe na realidade. A frustração, ela faz parte da vida, ela faz parte do nosso desenvolvimento. Então é possível prevenir a síndrome do Peter Pan? Sim, a gente entendendo a vida como ela é, a gente entendendo que haverá sim momentos de alegria, de contentamento, de prazeres, de satisfação dos desejos, de conquistas, mas haverão sim as derrotas, haverão sim os infortúnios, haverão sim os momentos de dificuldades. E aí o que a gente precisa ajudar as pessoas, as crianças, os adolescentes e os adultos a entender que são fases, que hoje você pode ganhar e amanhã você pode perder. Isso faz parte. As fragilidades, ela existe, né? Então a gente fingir que isso não acontece é estar desconexo da própria realidade. Então o meio de prevenir a síndrome do Peter Pan é trazer sempre para a realidade, não frustrar o tempo inteiro, não levar para um lado de violência ou de privação e de dores, mas ser muito equilibrado nessa educação e nessa realidade, nesse contato com a vida, tendo o apoio quando necessário, tendo as satisfações quando possíveis também. É possível prevenir a síndrome de Peter Pan? A questão da prevenção, ela é importante e ela pode sim acontecer, principalmente nas questões relacionadas aos pais e aos cuidadores das crianças, né? Então, antes mesmo de se identificar um Peter Pan, a gente pode prevenir que essa criança possa vir a ser esse Peter Pan, justamente na questão relacionada ao desenvolvimento da frustração. Crianças que são atendidas imediatamente nas suas dificuldades ou nas suas necessidades, elas acabam tendo baixa tolerância à frustração, né? Se elas conseguem tudo aquilo que elas querem, então isso acaba dificultando e até mesmo gerando a questão comportamental relacionada ao Peter Pan, né? Então a prevenção, principalmente, ela vem dos pais e também dos cuidadores, né? Dessa criança. Existe tratamento ou cura? Eu reluto muito em dizer de cura, porque só há cura para o que é doença. E as questões emocionais, na maior parte das vezes, as pessoas vão entendendo como doenças, como patologias, e a gente vai entendendo como um jeito da pessoa se estabelecer no mundo, né? É a existência daquela pessoa no mundo. Então, eu não penso numa questão de cura. E o tratamento, eu diria que não é para uma patologia, mas é um autoconhecimento, para a pessoa ver como ela funciona, entrar em contato com aquilo que ela vai deixando sempre de lado, aquilo que ela não quer ver, aquilo que ela não quer sentir, aquilo que ela teme sentir, né? A proporção do medo, ela é relativo àquilo que a gente tenta controlar, né? Diante de um temor, a gente quer controlar, então a pessoa vai evitando, ela vai se esquivando daquilo, se esquivando da responsabilidade, porque talvez tem medo de fracassar, tem medo de não dar certo, tem medo do que os outros vão pensar dela mesma e do que ela vai ver nela mesma. Então, uma forma de tratar e cuidar é pelo caminho do autoconhecimento, é a pessoa entrando em contato com essas questões e dores, mas isso só vai ser possível mediante a situação que ela vai se ver na frustração e ela vai falar, poxa, alguma coisa não tá certa aqui e eu preciso cuidar, né? Não vai dar para eu fugir disso o tempo inteiro. E quando essas pessoas se relacionam, por exemplo, num casamento, é muito difícil, porque a pessoa vai construindo essa personalidade, Peter Pan ou Wendy, só que chega uma hora que o relacionamento vai demandar outras respostas, e aí vai colocar em xeque aquele padrão de personalidade e funcionamento que estava ali tão rígido e cristalizado como um modo de ser daquela pessoa, né? Que às vezes ela vai tentando ali se ajustar na vida por estes caminhos. Então o tratamento é pela via do autoconhecimento. No final do filme, Wendy volta a Londres e enquanto seus pais conversam sobre ela ainda ser uma criança e deverem esperar ela crescer, ela diz: "Os meninos voltaram para a Ilha Encantada, pois ainda não estava na hora de crescer, mas eu estou pronta para crescer."
Agora é a hora de conhecer os retalhos deste programa. Apresentação: Abner Lobo, Camila Abreu, Juliana Pellicer. Voz: Giancarlo Marques. Roteiro: Abner Lobo. Revisão: Camila Abreu e Juliana Pellicer. Participação: Douglas Araújo, Giovanna Alecrim, Raquel Jandosa e Tatiane Ferreira. Arte: Abner Lobo. Edição: Eduardo Sierra, da Noisewise. Você pode encontrar o podcast Retalhos em todos os agregadores: Apple Podcasts, Google Podcasts e também no Spotify e Deezer. Nos siga nas redes sociais, Instagram e Twitter. Basta procurar por @pod_retalhos. Também temos um grupo no Telegram. Acesse t.me/pod_retalhos. E se você quiser costurar essa colcha de retalhos conosco, envie um e-mail para retalhos.podcast@gmail.com. Esse podcast foi editado por Noisewise, produção de podcast. Acesse facebook.com/NoiseWiseBR ou siga-nos no Instagram, @NoiseWiseBR.